Voltando, pessoal. Agora eu sentei um pouquinho, né? Também estou cansado, né? Eu sentei um pouquinho. É, Antes da gente continuar a nossa conversa, eu queria desejar a vocês já um Feliz Natal, né? Que esse Natal seja um Natal, né, abençoado para quem é cristão ou não. É uma festa que você não precisa ser cristão para comemorar. É a festa da humanidade, do amor. Se você é cristão, que o menino Jesus abençoe a vida de vocês, continue seguindo os ensinamentos. Foi igual o Dr. Mário Sérgio Cortella falou. É uma festa da humanidade. Então não precisa ser cristão para você para você gostar do amor, da compaixão, da caridade, do altruísmo, que é amar ao próximo, então não precisa nada disso. E um feliz ano novo, né? Um ano novo em que as mesas estejam fartas, né? Com muita bebida, comida, mas os corações também sejam fartos, assim como no Natal. E que nós possamos fazer a nossa reflexão um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes para que a gente possa ver o que nós fizemos, o que nós precisamos fazer, né? E depois nós falaremos sobre isso, né? No especial de Réveillon, né? Que vai ser no divã com o Dr. José Magno também. Um prazer, agradeço a Rede Gama também por essa oportunidade. Voltando ao assunto infelizmente, da questão que nós estamos abordando hoje, dos manicômios, da, dos hospícios, dos sanatórios, a hora é agora, né, da gente conversar e tentar minimizar isso. Primeiro, nós temos aqui deixar claro que essa questão de tratamento da loucura vem desde lá de Foucault, né, lá no século não sei qual, passou por Conte, né, e chegou nos nossos tempos. Né. No começo, teve uma época em que as pessoas eram tratadas como loucas através de chibatadas, né, através de eletrochoques. Aliás, eletrochoque ainda existe, né? Então, é, é uma questão muito complexa. E a sociedade, ela tem que ficar muito atenta para isso, porque né, todos nós temos, né, pessoas, amigos ou parentes que têm doenças mentais. E são doenças mentais que na maioria das vezes, elas podem ser tratadas de uma forma diferente, de uma forma humanizada. Precisa existir um projeto terapêutico individualizado. E hospital nenhum tem isso. É bobagem falar, a não ser que você tenha condições de pagar, né, uma clínica boa, né, muito boa, assim mesmo você vai ter problemas, né. Então a questão parte por aí. Já os hospitais, eles colocam todos de uma maneira só, infelizmente. Quem precisa tomar remédio não toma remédio, quem precisa tomar precisa tomar e toma demais. O que acontece? Começa a vir as sequelas, os problemas, e a história da saúde mental mostra que o Brasil tem problemas seríssimos. Começou com a colônia de Barbacena, né? Que foi um período assim muito triste para a sociedade. Ainda existe a colônia de Barbacena, hoje ela tem 146 pessoas, né? Mas ela já teve muito mais pessoas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando para vocês, essa colônia de Barbacena, que foi assim um dos lugares que mais assombrou, né, a humanidade, comparando-se a um campo de concentração nazista. Ela matou de 1903 a 1980 60 mil pessoas. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando para vocês? Ela matou 60 mil pessoas. E até hoje não se sabe, né, a maioria a razão dessas mortes. Ela lucrou, ela lucrou
com os corpos que eram vendidos para as universidades, lá de Minas Gerais, São Paulo, não sei de onde, do Brasil inteiro, mais de 600 mil reais. Você sabe o que é isso, gente? Pessoas serem mortas, pessoas serem violentadas, né, de todas as formas, na sua dignidade. E aí, o que foi feito? Né? As pessoas se foram, preste atenção, de 1903 a 1980 foram 60 mil pessoas. Ou seja, um absurdo, né? Um absurdo que a sociedade talvez não saiba disso, mas é uma realidade. E ainda existem manicômios, sanatórios que ainda têm métodos extremamente arcaicos, na maioria, né, com certeza são assim, de eletrochoque, né, de você deixar a pessoa. Tem até, eu coloquei aqui, eu vou até falar para vocês o nome para mim não esquecer, chama-se reserva. Tem alguns hospitais psiquiátricos e a colônia de Barbacena fazia, que chama-se reserva. Sabe o que é? É porque quando o dependente, quando o doente mental tá um pouquinho mais ansioso, angustiado, ele é punido, ele é levado para essa reserva. O que é uma reserva? É como se fosse uma solitária. Isso aconteceu no Brasil, isso ainda deve acontecer. O Conselho Regional de Psicologia, todos os Conselhos Regionais de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia é a favor e vai lutar contra a humanização da saúde mental no Brasil. Por quê? Porque essas pessoas não podem perder o direito de viver em sociedade. Elas não podem ser excluídas. Elas não podem se vir para um comércio paralelo. Olha, pessoal, ninguém é bobo aqui. Tá? Não existe uma política para a saúde mental no Brasil. Aliás, existe uma política de retrocesso. Retrocesso. Totalmente de retrocesso. Se promove sanatórios, manicômios. O que é isso, pessoal? O que nós estamos buscando? Né? Já não tem uma política nacional antidrogas, uma porcaria. Se falou em 10 mil leitos. 10 mil leitos? Gente, para pagar R$ 1.000, eu estou falando agora da dependência química um pouquinho, R$ 1.000 para cada leito e 1.500 para cada família, é puro blá blá blá, e isso chama-se blefe, entendeu? E brincar com a gente. Nós já fomos feitos de palhaços demais. Eu acho que está na hora da sociedade acordar, né? As cracolândias estão aí, e nas cracolândias estão cheios de doentes mentais, de dependentes químicos que se tornam doentes mentais, porque a dependência química também é uma doença mental. Então, é importante que a luta antimanicomial, que começou, vou falar para vocês, num período muito interessante do Brasil, num momento muito interessante da consolidação da sociedade, da psicologia, em função de lutar contra a questão das doenças mentais. E vocês da Rede Gama, São Paulo, Canal Net 8, fiquem bem atentos para isso. Tá? Fiquem bem atentos, fiquem, na verdade, bem, bem lúcidos com o que eu estou falando. Não é bonito o que você vê no sanatório, no manicômio. Primeiro que ninguém é tratado. Por exemplo, o Vitor está aqui, o Magno está aqui, aí tem a Carol, aí tem a Ana, aí tem a Paula, aí tem a Benedita, aí tem o João, tem, né, o Joaquim. As pessoas são tratadas de uma maneira igual, é tudo jogado num balaio só. Não tem tratamento. Os psiquiatras, eles não se importam. Desculpa falar com meus amigos psiquiatras. Tem uns ainda que por minha assim, triste, né? Por saber de uma maneira triste, ainda são adeptos ao eletrochoque. Gente, eletrochoque, para quê?
Para que serve eletrochoque? Me diz. O que nós temos que fazer? Nós temos que promover uma saúde mental melhor. Por isso que o Conselho Federal de Psicologia, os Conselhos Federais de Medicina, tem mesmo que cobrar a luta antimanicomial. A luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica são direitos da população. É um direito humano do portador de doença mental. Você vai nos hospitais, nos sanatórios, nos manicômios, tem depressivos misturados com esquizofrênicos, misturados com oligofrênicos, misturados com dependentes químicos. Na verdade, é uma bagunça. Na verdade, o que acontece muito é que a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro, os hospitais acabam ganhando dinheiro com os leitos também. Isso é visível. Não estou falando mal de ninguém e não estou aqui também para ficar achando, né, que eu não devo falar. Eu vou falar sim, eu sou um psicólogo, eu trato disso, né, eu trabalho com isso. Essa é a minha militância. Ver um doente mental ser tratado de uma maneira humanizada. O que acontece? Deixar claro, não há humanização nenhuma. Muito pelo contrário, não há humanização. As pessoas são jogadas. As pessoas são jogadas. E isso estou falando, pessoas ainda que têm um pouco de condições. As que não têm, que ficam no SUS, com todo respeito ao SUS, coitadas. Elas são jogadas à sorte, ao destino. Porque, infelizmente, o problema é muito sério. Misturam-se demandas, né? E temos que combater isso. Temos que combater isso. Dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial. Estaremos sempre batendo na tecla. Estaremos sempre comemorando esse dia. E não vamos nos calar enquanto não melhorar a questão da humanização. Eu vou falar no terceiro bloco o que tem que. E eu também vou estar encerrando o programa para não ficar muito extenso. Eu vou estar falando para vocês o que precisa, simplesmente o que precisa fazer para que os gestores não fiquem batendo no peito e falando que são gestores e entendem de tudo. Não entendem. Não entendem de segurança, a maioria, não entende de saúde, não entende de assistência social, não entende de educação, não entende. A maioria não entende. Desculpa falar para vocês que são gestores aí, que seja na esfera federal, estadual, municipal, o problema é sério. E falando tanto de dependência química como de sistema prisional, e falando principalmente hoje, que é da luta antimanicomial, reforma psiquiatra, entendem bulufas, não sabem de nada, eles não sabem. Aliás, muito pelo contrário, eles deixam bem claro que eles não querem se envolver com isso, porque talvez isso não dê votos, né? E aí vemos políticas de retrocesso, políticas de primitiva, medieval. Pô, gente, faça um favor, eu acho que a sociedade precisa acordar também. O vídeo que eu talvez mostre para vocês e mande, se a Rede Gama quiser colocar, vocês vão ficar assustados. Vão ficar assustados e vão parar para pensar bem o que é um sanatório. Eu falei para vocês, antes de encerrar essa parte, que eu tive uma experiência. Eu não vou citar o lugar, porque seria uma questão ética, eu não vou ficar citando o lugar, nem o nome de pessoas. Mas eu estive num lugar, num sanatório, um dos maiores, eu não vou citar nem o estado para não ter problema, né? Que as pessoas faziam as necessidades no corredor. Que existia violência sexual, estupros, a toda hora, sabe por quê? Que eram misturados os homens com as mulheres. Isso era normal. As pessoas ganhavam banho de sol, aí iam para lá, pessoas dormindo no chão, muitas dormindo em camas sem comentários, né? Não tem fora, né? Fora o lugar que é insalubre, né? Insalubre, é, e isso é muito preocupante. Essa questão da falta de higiene, da falta de respeito.
Porque a falta de higiene faz parte da falta de respeito. E eu tive num lugar desse. Era um lugar que dava para 200 pessoas, tinha 1000 pessoas. Lamentável que eu vi pessoas fazendo as necessidades, vi pessoas agredindo umas às outras, vi pessoas, escutei relatos, né? Porque não pode, não se pode, naquela época também nem se tinha celular direito, eu acho, né? Que gravava. É, mas continua, o sanatório continua existindo, né? As pessoas eram violentadas e ficavam, os bullying que existiam, e esses hospitais, sanatórios, a maioria são homossexuais, tá certo? São negros, né? São pessoas de todas as classes sociais, somente as menos favorecidas. O problema é muito sério, pessoal. O problema é muito sério, é um problema da sociedade brasileira, é um problema que existe, acima de tudo, comprometimento da sociedade, poderes constituídos e da entidade de classe. Poderes constituídos, eu não vou nem falar porque, né, não dá para falar dos poderes constituídos, né, porque é um pior do que o outro, né, na verdade, em relação a isso. É um mais conivente do que o outro, é um mais, negligente, conivente e na verdade isso preocupa bastante, preocupa muito mesmo, né? Eu vou estar no último bloco encerrando, falando um pouquinho mais para vocês, infelizmente dessa triste situação que ainda nós da psicologia conseguimos a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica e vamos humanizar o tratamento da saúde mental no Brasil. Mesmo que isso dure décadas, séculos, mas nós vamos conseguir. Porque não é possível que se trate de um doente mental, né, de uma maneira, né, como se fosse um objeto qualquer. Olha, pessoal, morreu de 1903 a 1980 60 mil pessoas. 60 mil, você sabe o que é isso? 60 mil pessoas. É uma cidade. A colônia de Barbacena lucrou 600 mil reais em venda de cadáveres de pessoas que nem sabiam que tinham morrido por doença mental. Então é muito triste, tá certo? No próximo bloco eu continuo para a gente poder encerrar e eu falar do quais são os instrumentos que nós podemos fazer para humanizar o tratamento.